Eu quero dar a paz do Senhor mais uma vez aos nossos seguidores da rede social e do meu YouTube. E a todas as pessoas, uma boa tarde mesmo de coração, que, que preste atenção. Essa é a segunda etapa do período intertestamentário, do silêncio, que aconteceu de Malaquias a Mateus. O quarto grande período desses 400 anos de silêncio foi o período romano, o quarto, que teve os três períodos, e agora nós estamos no quarto. Foi o período do Império Romano, que teve o início em 63 a.C., quando o Novo Testamento começou. O novo poder de Roma governava o mundo no ano 63 a.C. Pompeu, o romano, tomou Jerusalém e o povo passou a viver debaixo desse novo domínio e se estendeu durante todo o período do Novo Testamento. No ano 40 a.C., o Senado romano apontou Herodes para ser o rei da Judéia. Ele era idumeu, descendente de Edom, isto é, de Esaú, e não era aceito pelos judeus, puro. Para os judeus nunca houve uma família ou um homem pior do que Herodes. Segundo algum comentarista, podemos comparar a família de Herodes a muitas organizações criminosas de hoje, sendo que em algum ato até os sobrepujou em 37 a.C., Herodes se apossou de Jerusalém e assassinou os últimos sacerdotes da descendência dos Macabeus. No ano 31 a.C., quando César Augusto tornou-se imperador de Roma, a cidade de Cesareia, essa cidade foi fundada em homenagem a César e foi edificada em sua homenagem entre os anos 20 e 19 a.C. Começou e terminou a reconstrução do santuário em 18 meses, mas a reconstrução completa do templo só se deu em 64 depois de Cristo, 6 anos antes de Jerusalém ser novamente invadida pelo marechal romano Tito. Jesus nasceu em Belém da Judéia no ano, provavelmente, 5 ou 4 a.C. Portanto, quando a Palestina estava sob o domínio romano, mas antes de atestamos para o nascimento de Jesus, antes de nós atentamos para o nascimento de Jesus, precisamos ainda alistar outros fatos importantes que marcaram esses 400 anos de silêncio, pois o conhecimento e o estudo dele nos ajudarão a entender o contexto daquela época e aproveitamos mais o estudo do livro neotestamentário. No período intertestamentário houve grande atividade literária. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego no Egito, na cidade de Alexandria, entre 245 e 257 a.C. Essa tradução foi feita por 6 membros de cada uma das 12 tribos de Israel e recebeu o nome de Septuaginta. Ela foi usada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos Paulo. Os livros apócrifos do Antigo Testamento surgiram nesse período: Tobias, Judite, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque.
não são considerados divinamente inspirados, mas são bastante úteis para nos fornecer informação histórica sobre esse tempo de silêncio. Esses 7 livros aqui são importantes de história, para aparear esse silêncio que teve. Eles está tudo documentado nesses livros. Nessa época, ocorreu também uma mudança na língua do povo. Logo depois do cativeiro, iniciou-se a transição do hebraico para o aramaico. Depois do exílio aramaico, que já era usado em 2º Reis, no capítulo 18, versículo 26, tornou-se a língua oficial. Mas junto com a conquista do mundo por Alexandre, muitos judeus entenderam que era importante usar a língua grega. Na época de Jesus, a maioria dos judeus era bilíngue, falando tanto o grego quanto o aramaico. Atos 21 e 40, você vai ver, e 22 de Atos, e o versículo 2. Durante o período de silêncio também, apareceram as sinagogas. A sinagoga, como instituição, surgiu em consequência da supressão dos serviços no templo, 586 a.C., tornando-se o local para adoração e instrução até a época de Jesus. Em Jerusalém, por volta dos anos 70 depois de Cristo, havia aproximadamente 480 sinagogas. Na cidade, uma cidade que não tivesse 10 judeus casados com mais de 30 anos não podia estabelecer uma sinagoga. Mas somente uma prochecha, isto é, uma casa ou lugar de oração. Atos 16 e 13 a 15. Outro fato a ser destacado é o surgimento das seitas judaicas. Os fariseus eram descendentes dos reformadores dos tempos de Esdras e Neemias, quando Matatia revoltou-se contra os esforços helenizantes de Antíoco. Os anzidianos, os piedosos, e o apoiaram e se ligaram a ele. Os era chamado de Puruim, Peroxim, os separados. Assim, os fariseus constituíram-se no núcleo de aristocracia religiosa e acadêmica. Nessa mesma época, durante o exílio, surgiram os saduceus. Esse nome provavelmente vem de Zadok, sumo sacerdote dos templos de Davi, segundo Samuel, no capítulo 8, versículo 17, ainda no capítulo 15, versículo 24, em oposição aos fariseus, era nacionalista. Os saduceus eram favoravelmente à filosofia e à cultura grega, sendo um partido político com tendência sacerdotal e aristocrática, tinha pouca influência sobre o povo comum, os saduceus. Outro grupo que surgiu entre os judeus foi os dos essênios, com sede na beira ocidental do Mar Morto. Alguns pesquisadores afirmam que eles estavam em muitas vilas e cidades da Palestina. Os essênios não são mencionados nos evangelhos, mas Filo, o historiador da época, disse que havia 4.000 ou mais nos templos do Novo Testamento. Eles seguiam o conceito de comunidade de bem, ascetismo, abstinência e celibato. Era o segmento deles. No dizer
os essênios formavam mais uma seita monárquica que um partido religioso político. Como os fariseus e saduceus, até a descoberta em 1947 dos manuscritos do Mar Morto, Filo, Joséfo e Plínio eram as únicas fontes de informação dessa ordem monástica comunal. Também durante o período intestamentário surgiram os herodianos. Eles tinham mais o perfil de um partido político do que de uma seita. Mateus, capítulo 22, versículo 16. E ainda em Marcos, capítulo 3, versículo 6. Ainda 12 e 13 de Marcos. Esperava que Herodes cumprisse a realização da esperança messiânica da nação. Um outro grupo bem representado entre os judeus foi os dos Zelotes. O cananita, Mateus 10, versículo 4. Alguns estudiosos entendem que esse grupo podia ser considerado uma seita ou um partido político, pois seus integrantes eram legalistas, pietistas, messianistas e nacionalistas. Era intolerante com os romanos e não aceitavam os que aprovavam a subjugação de Israel aos romanos. Os zelotes não eram uma seita religiosa da mesma categoria dos fariseus ou dos essênios, constituíam um grupo de nacionalistas fanáticos que advogavam a violência como meio de libertar-se de Roma. No período do cerco de Jerusalém, sob o reinado de Tito, constituiu uma das facções dentro da cidade e as dissensões causadas por eles contribuiu gratuitamente para a queda da cidade. E estava talvez ligado com os sicários, mencionado em Atos, capítulo 21, versículo 38. Simão, discípulo de Jesus, pertenceu a eles, como indica o seu nome. Lucas 6, no versículo 15. E ainda Atos 1 e 13. Ainda outro grupo que não era seita foi importante durante aquele período, até os dias de Jesus. Era os escribas. Os mestres da lei, o rabino, eles formavam um grupo profissional e não um partido. Era os encarregados de instruir o povo em matéria de religião em geral, não pertencia à classe sacerdotal, mas era influente e chegaram a ter uma elevada consideração como intérprete da lei, dirigente do povo. Você consegue ver a importância de todos esses detalhes ao lermos os evangelhos e percebemos que Jesus dialogava com os fariseus, escribas e saduceus e outros judeus. Devemos nos lembrar das características de cada grupo para saber por quê e como acontecia aqueles diálogos, que muitas vezes era bastante áspero. É importante também destacar que nesses 400 anos de silêncio cresceu entre o povo judeu um sentimento denominado esperança messiânica na época da restauração, com o desaparecimento dos profetas. Foi afatizado a observância da lei, mas no tempo dos Macabeus, com a perseguição intensa promovida pelos conquistadores, e especificamente por Antíoco Epifânio, que prevaleceu até depois da tomada de Jerusalém, em 63 a.C., por Pompeu, ressurgiu a esperança no líder sobre-humano na época do nascimento de Cristo. Com a morte de Herodes, a esperança messiânica estava viva.
O significado básico dessa esperança é que os judeus esperavam um rei que constituiria um reino eterno e julgaria os maus. Esperava a salvação dos judeus e não dos gentios. A expectativa era de que o Messias fosse um santo poderoso ou um anjo sobrenatural, que agiria com extremo poder em favor de Israel. Ao contrário dessa expectativa, havia a minoria de judeus que esperava um Messias sofredor. Era pessoas espiritual que procurava a verdade nas Escrituras. Podemos citar alguma delas como Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, Natanael, Filipe e outro que pertencia aos essênios. Eles eram grupo de essênio. E devemos registrar que durante o período de silêncio houve também a mudança de muitos judeus para Roma. Pompeu, 63 a.C., foi o primeiro a levá-lo cativo sob Júlio César. Eles se multiplicaram, criando até um bairro na cidade. Quando Paulo chegou em 60 depois de Cristo, já havia um grande grupo de judeus ali e provável que houvesse de 4,5 milhões a 8 milhões de judeus por todo o império. Esta colônia tornaram-se o campo preparado para receber a pregação do evangelho. Com tanto detalhe alistado, é necessário destacar mais uma vez o fato de que nenhum deles passava despercebido de Deus. Ao contrário, o nosso soberano Senhor estava preparando o mundo para a vinda de Jesus. Podemos constatar essa preparação divina através de alguns fatos. Os judeus estavam dispersos por todo o império e tinham interesse pela prática da religião e busca da salvação. Os gregos propagaram sua filosofia, que se aproximava do monoteísmo e destacavam a imortalidade. A sua cultura, que sobrepujava as barreiras culturais e raciais, e suas línguas foram usadas para a tradução do Antigo Testamento e a escrita do Novo Testamento. Os romanos unificaram politicamente o mundo com a paz romana, as vantagens concedidas aos cidadãos romanos e as entradas que facilitaram as viagens para todos os cantos do império. Assim, diante de todos esses fatos tão marcantes, é possível vermos a ação de Deus preparando o mundo para a vinda de Jesus, como Paulo diz em Gálatas 4:4. Embora estivesse em silêncio e não se manifestando através dos profetas, Deus estava agindo como ainda hoje ele age. O que necessitamos é ter os nossos olhos abertos para contemplar a soberana, poderosa e amorosa ação de Deus. O silêncio está grande, ele está preparando para a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Tudo o que está acontecendo, meu prezado amigo, vai acontecer um evento. E esse evento vai surpreender a muito. E só vai permanecer os fiéis. Aqueles que estiverem fiéis com o Senhor Jesus. Não brinque, porque tudo está acontecendo e tudo que está ocorrendo é o fim. É o fim. Nada acontece por acaso. E que Deus nos ajude e nos abençoe, para que nós estejamos com os nossos olhos abertos e atentos para a volta de Jesus, que em breve acontecerá.
Amém. E que Deus abençoe a todos.